Bom dia, Nanano. Estou muito feliz de poder ver vocês de novo. E a gente vai começar fazendo algumas revisões, porque tenho certeza que nesse tempo todo a gente esqueceu já um bocado de coisa. Espero que tenham feito direitinho as tarefas, espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja com saúde, que estejam se cuidando, que estejam realmente em casa, nada de ficar passeando por aí. E, bom, vamos começar a trabalhar? O assunto de hoje vai ser orações coordenadas, tá bem? Bom, o que são orações coordenadas? São aquelas sintaticamente independentes. O que eu quero dizer quando eu digo sintaticamente independente? É uma oração que, sozinha, ela já diz tudo. Ela não precisa da oração que está vizinho a ela. Então, ela não tem uma relação de dependência. Ela não existe porque outra existe. Ela existe por ela mesma. Como assim? Bom, a gente vai ver vários exemplos. Elas se dividem em dois tipos. Elas podem ser orações coordenadas sindéticas e assindéticas. A palavra sindética vem do nome síndeto. O que é um síndeto? É uma conjunção. A gente não escuta falar muito esse nome, mas é a mesma coisa, é um sinônimo. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, as orações sindéticas é que possuem obrigatoriamente, elas são ligadas obrigatoriamente por uma conjunção. Então, ela vai começar com uma conjunção. E as assindéticas, o nome está dizendo, esse A indica uma negação, quer dizer que elas não são introduzidas por uma conjunção, certo? Vamos ver agora alguns exemplos. Primeiramente, a gente vai falar sobre as assindéticas. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Nós temos aí duas orações. Como é que a gente sabe isso? Temos a presença de dois verbos. Passavam e crescia. Certo? Oração 1, os anos passavam. Oração 2, a responsabilidade crescia. Então, passava o verbo da oração 1, crescia da oração 2. Quando eu digo a responsabilidade crescia, não depende de ninguém. Quando eu digo os anos passavam, também não depende de ninguém. Então, são orações que sintaticamente são independentes. Não tem nenhum pedaço de outra que tá na outra oração. Temos outro exemplo. Tudo muda, tudo passa, o mundo permanece. Oração 1, tudo muda. Verbo mudar. Oração 2, tudo passa. Verbo passar. Oração 3, o mundo permanece. Verbo permanecer. Temos aí 3 orações. Todas elas assindéticas, porque nenhuma delas precisou de uma conjunção para ligar uma a outra. Elas usaram somente vírgulas, certo? Bom, e as orações sindéticas? Como é que elas vão se dividir? Vocês ainda lembram? Bom, elas são 5. O primeiro tipo são as orações coordenadas sindéticas aditivas. A aditiva lembra adição, ou seja, da ideia de soma. Quais vão ser as principais conjunções aditivas? E, nem, mas também e mais ainda. Exemplo, Margarida cozinha e faz artesanato. Na oração 1, a gente tem Margarida cozinha, verbo cozinhar. E faz artesanato seria a oração 2. Esse I está ligando a oração 1 à oração 2. Ok? Está somando. Ela não só cozinha, ela também faz artesanato. Somou 2 ações que a Margarida vai fazer. Depois do exemplo 2, eu tenho o trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Oração 1, o trabalho é cansativo. É uma característica do trabalho, cansativo. Mas também é reconfortante, outra característica do trabalho. Então, somei 2 características. E a segunda oração foi introduzida por mais também. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Ok? Depois, nós temos as adversativas. Como o nome dela está dizendo, ela vai marcar uma adversidade, um contraste, uma oposição, uma coisa que vai ser
contrária ao que era esperado. Principais conjunções, o mas, que é a mais usada mesmo, o porém. Atenção, esse mas aí é M-A-S, hein? Nada de mais com I, por favor. O mais com I é só para somas. Então, mas, temos também o porém, o entretanto, o no entanto e o todavia. As mais utilizadas é o mais e o porém. Exemplo 1. Carolina correu muito, mas não conseguiu. Então, Carolina correu. Era normal que ela conseguisse, não é isso? Só que aconteceu o contrário. Então, eu vou usar uma conjunção que para marcar esse contrário, mas não conseguiu. Segundo exemplo. É difícil. Exemplo 1. Primeira oração, é difícil. Verbo ser, é. Porém, necessário. Aqui nós temos porém, é a conjunção utilizada para marcar essa oposição. E aqui nesse caso, a gente tem um verbo implícito. Como seria para repetitivo dizer é difícil, porém é necessário? Aqui, o autor da frase preferiu omitir o verbo na segunda oração. Mas assim, esse verbo está aí. É uma elipse. Ou seja, um termo que foi omitido porque já tinha sido falado antes. É uma figura de linguagem, a gente já chegou a ver. Mas depois a gente fala sobre isso. Bom, as orações coordenadas também podem ser alternativas. O que é uma coisa alternativa? Ele vai exprimir uma alternância ou uma escolha. Alternar é muito simples. A alternância ela vai ocorrer quando o fato de uma coisa existir implica na não existência do outro. Então, aqui eu posso dizer que sente aqui ou ficará de pé ao longo da fila. É um exemplo. Aqui no caso é um exemplo que vai ser uma escolha, certo? E uma alternância? A alternância vai ser, eu posso dizer assim, ele ora falava, ora escutava. Ele estava alternando entre uma coisa e outra, certo? Enquanto ele falava, ele só falava. Enquanto ele escutava, ele só escutava. Alternou entre dois momentos. Bom, quais são as principais conjunções alternativas? Ou sozinho, ou também pode ser ou na primeira oração e ou na segunda. Ora, vindo na primeira oração e ora na segunda. Quer e quer, um vindo na primeira oração, outro vindo na segunda. Seja, seja, já, já. Exemplos aqui. O primeiro já comentei com vocês. Sente aqui ou ficará de pé ao longo da fila. Aqui ele tem uma escolha. Ele faz uma coisa ou a outra. Já no segundo período, a gente tem estarei lá, oração 1. Quer você permita, oração 2. Quer você não permita, oração 3. A oração 2 e 3 são orações coordenadas sindéticas alternativas, porque as duas começaram com a conjunção quer e indicam uma alternância. Então, seria uma alternativa. O quarto tipo, conclusiva. O que é conclusiva? Ela vai marcar uma conclusão. Uma ideia, conclusão óbvia. Principais conjunções. Logo, portanto, então. E também tem o pois, posposto ao verbo. O que é a palavra posposto? É que vem depois do verbo. Não é muito comum esse uso, mas, assim, ele também pode acontecer. Por exemplo, vamos dizer agora os exemplos. Tudo está florido. Logo é primavera. Então, uma conclusão óbvia. Se está florida, é primavera. Então, logo a primavera vai introduzir a oração
conclusiva. Choveu, portanto, ela não virá. Então, se choveu, logicamente ela não virá. Então, portanto, ela não virá. Ok? O quinto tipo de orações coordenadas são as explicativas. Elas exprimem ideia de explicação, justificativa e confirmação. Principais conjunções: pois, anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, bem comum. Esse pois aí vai ser igual a porquê. O porquê, propriamente dito, e o que sozinho, indicando o porquê também. Exemplos: a comida estava ótima, porque a cozinheira era talentosa. Então, oração: a comida estava ótima, e explicação para ela, porque a cozinheira era talentosa. Vem imediatamente, pois sua presença é fundamental. Então, está explicando a oração 1, ok? Alguma dúvida? Vamos ver agora, que é agora exercício. Bom, classifica as orações coordenadas sublinhadas conforme o código abaixo. Então, a gente tem aí uma legenda, 1 para a sindética, 2 para a sindética aditiva, 3 para a sindética adversativa, 4 para a sindética alternativa, 5 para a sindética explicativa e 6 para a sindética conclusiva. Vamos lá. Tem que ter uma atenção a uma coisa. Tem que prestar atenção qual é a frase sublinhada, ok? Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenininha. Aqui ele está explicando, e nós temos também a conjunção pois vindo antes do verbo fazer, pois faço, indicando explicação. Então, explicativo vai ser número 5. Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso. A oração sublinhada é abriu o pacote. Recebeu o presente, abriu o pacote. Tem alguma conjunção ligando essas duas orações? Não. Não tem nada, só tem uma vírgula. Então, essa oração é assindética, ou seja, não tem conjunção. Vai ser o número 1. Acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se. Aqui nós temos e deitou-se como uma oração a ser classificada. Temos uma série de ações e a última ele ligou com a conjunção e, indicando uma soma. Então, ela é aditiva. Número 2. Não se preocupe, que estaremos aqui. Que estaremos aqui, a gente tem o que. Posso dizer por que estaremos aqui, pois estaremos aqui. Ela está explicando, então ela é uma explicativa. Número 5. Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Olha aí aquele pois que tinha sido citado naquele exemplo de conjunção. O pois vindo, aqui no caso, depois do verbo. Deve, pois. Primeiro veio o verbo dever e depois veio a conjunção pois. Nesse caso aí, ele não pode mais ser explicativo. Ele é conclusivo. Vamos ter uma outra prova disso. Ele estudou bastante. Logo, passará no próximo vestibular. Portanto, passará no próximo vestibular. Então, ele aceita essa substituição. Então, passará no próximo vestibular. Então, nesse caso aqui, uma conclusiva, número 6. Está faltando água nas represas. Por conseguinte, haverá racionamento de energia. Bom, por conseguinte, não foi uma conjunção que a gente colocou lá como exemplo, porque não é uma das principais. Mas vamos analisar a frase. Está faltando água nas represas, haverá racionamento de energia.
eu posso dizer, está faltando água nas represas. Logo, haverá racionamento de energia. Posso. Então, aqui no caso, eu tenho uma conclusão. Uma oração conclusiva. Mais uma vez, ok? Conclusiva, então, número 6. Próxima oração. Não vá embora ou eu vim dessa casa. O ou é muito fácil. É uma alternativa. Então, oração coordenada sindética alternativa, opção número 4. Não é maldade, nem egoísmo. Então, eu estou aqui somando duas coisas, maldade e egoísmo. Então, nesse caso, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Vamos continuar mais um pouquinho. Ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero. Ela chorava, mas também, ou seja, somando a isso, ela também rasgava as cartas com desespero. Então, a gente vai ter aí uma oração coordenada sindética aditiva, que é o número 2, ok? A próxima oração. Estudou muito, no entanto, não está preparado para a prova. Olha, se a pessoa estudou, o normal é que ela se preparasse, que ela estivesse preparada. Se não está, é uma coisa oposta ao normal, é uma adversidade, é uma oração coordenada sindética adversativa, que, se eu não me engano, é o número 3, não é isso? Muito bem. 3. Viajei até ao norte, porém não conseguia observar todas as paisagens. Novamente, adversativa, porque se eu viajei, o normal é que eu observe todas as paisagens. Aconteceu uma coisa diferente do normal, oposta ao normal. Também usei o porém, que também é uma conjunção muito conhecida. Então, novamente, a oração coordenada sindética adversativa, número 3. Já ensinei a técnica, portanto, façam corretamente o trabalho. Então, se ele ensinou a técnica, é lógico que ele quer que as pessoas façam corretamente o trabalho. Então, já ensinei a técnica, logo, façam corretamente o trabalho. Eu posso dizer que é uma conclusiva. Então, aí, número 6. Traz-me as tuas revistas, ou terei que comprar outras. Bom, a oração que está grifada é traz-me tuas revistas. Se é traz-me tuas revistas, não tem nenhuma conjunção iniciando ela. Então, oração coordenada assindética, número 1. Seja pelo melhor, seja pelo pior, vou emigrar para Londres. Temos aqui uma oração iniciada pela conjunção seja. Então, nesse caso aqui, é uma alternativa. A alternativa é o número 4. A outra. O meu amigo não aceita a ajuda de ninguém. Por conseguinte, vou ajudá-lo sem que perceba. Logo, vou ajudá-lo sem que perceba. Então, uma conclusão óbvia. Então, uma conclusiva. Número 6. Tudo é belo por aqui, mas a tristeza me acompanha. Mas indica oposição. Então, nesse caso, é uma oração coordenada sindética adversativa. Número 3. Eles não terminaram o que tinham que fazer, nem se esforçaram por isso. Então, são duas ações. Eles nem terminaram, nem se esforçaram. Então, oração coordenada sindética aditiva, que está grifada, é a que nem se esforçaram, iniciando com nem. Ora sorri, ora chora amargamente. Eu tenho uma oração iniciada pela conjunção ora, e são coisas que se alternam, uma alternativa. Novamente o número 4 como resposta. Ok? Bom, por hoje é só, gente. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima, a gente revisa também os outros tipos de oração, tá bom? Saudade grande, beijo, se cuide. Tchau.